Queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o professor Gerson Willi e hoje chegamos à nossa última aula desse segundo trimestre de 2020, aula de número 13, e vamos falar sobre a carta de Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 6 e os versículos 10 em diante, sobre a armadura de Deus, aquela a qual o Senhor Deus prepara para cada cristão que ingressa nessa caminhada rumo à cidade celestial. Ele não nos desampara, ele sempre vai nos deixar os seus subsídios para que a gente possa continuar e chegar até a cidade celestial. Então convido você a ler comigo já o texto áureo que se encontra em Romanos capítulo 6 e o versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo de batalha espiritual. Ai de nós se não tivéssemos isso, né? Como diz aqui, na verdade, prática. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 20, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficares firme. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra de confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador de cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Nós teremos 3 objetivos, como é de costume. O primeiro deles é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, apresentar o campo da batalha espiritual, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Que armas são essas que Deus disponibilizou para nós? E aí eu quero fazer aqui um resumo bem rápido, né, que nós já vimos nesse segundo trimestre. Na nossa lição 1, nós estudamos sobre a saudação, né, e quem foram esses destinatários, quem eram os efésios, os irmãos que estavam ali naquela cidade de Éfeso. Nós vemos aqui na lição de número 2 a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, como Cristo reserva para nós bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Nós depois, na aula 3, vimos sobre a eleição e predestinação, como esses termos se aplicam na nossa visão da mecânica da salvação, né? Uma eleição e uma predestinação condicional, né? Aqueles que recebem Cristo acabam sendo eleitos por Deus e predestinados a irem à cidade celestial, serem assim salvos de uma vez por todas, falando assim em relação ao tempo, né, humano, desse mundo pecador, né? Na nossa lição de número 4, vemos a iluminação espiritual do crente, ao qual o apóstolo Paulo pede para que Deus ilumine, né, o coração dos cristãos, dos irmãos ali em Éfeso. Na nossa lição de número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Que lição maravilhosa foi essa lição de número 5, de como Cristo nos libertou. A lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus, uma forma deplorável vivíamos, mas graças a Deus o Senhor Jesus morreu por nós e nos salvou. Cristo é a nossa reconciliação, disse a lição de número 7. Derruba o Senhor a parede de separação, não é? 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos
profetas, Cristo sendo a pedra angular, edifica a sua igreja sobre o fundamento que ele disse aos apóstolos, que ele revelou aos apóstolos e os profetas do Novo Testamento. Vemos aqui na nossa lição de número 9 o mistério da unidade revelado, né? Agora não são mais dois povos, um povo só em Cristo Jesus. Na nossa lição de número 10, nós vemos sobre a intercessão pelos Efésios, né? O apóstolo Paulo, como um bom líder, né? Mostrando como ser um bom líder, ele intercede pelos irmãos em Éfeso. Na lição de número 11, nós vimos os atributos da unidade da fé, que são a mansidão, a humildade e a longanimidade. E nós aprendemos muito também nesta lição. E hoje chegamos, aliás, ainda tem a lição de número 2, a conduta do crente em relação à família, né? Aprendemos sobre os pais, o dever das esposas, dos esposos, dos filhos, e foi uma lição também extremamente importante. Toda a carta de Efésios é importante, nós teremos aqui lições realmente para reforçar a nossa vida cristã. E agora sim, hoje nós chegamos e vamos falar a respeito da batalha espiritual e as armas do crente, um arsenal de armas que Deus ele deixou para nós. Então, vamos falar já no nosso primeiro tópico, o preparo espiritual do crente para a batalha. No nosso primeiro subtópico diz: fortalecidos no poder do Senhor. Então aqui, no demais irmãos, fortalecei-vos aonde, né? No Senhor e na força do seu poder. Essa palavra fortalecei-vos aqui nos traz algumas ideias em relação a como o crente deve se comportar nesse pedido, né, de ajuda a Deus, né? É um pedido, porque só dele vem a força, só dele vem esse fortalecimento para a caminhada. Nós não conseguimos tirar a força de nós. A força não vem não é uma força humana, é uma força que vem de Deus para capacitar esse ser humano a vencer, esse cristão a continuar na sua jornada. Então o poder, como a gente acabou de falar, não provém excepcionalmente do crente, não vem dele, não é algo dele, é um dom de Deus, é algo que Deus manda para nós, para que nós continuemos firmes nessa caminhada. O crente que não tem firmeza, ele acaba sendo humilhado pelos descrentes, né? As pessoas já não acreditam mais que ele possa continuar, então que a gente peça de Deus, porque ele nos fortalece. Então nós somos dependentes exclusivamente de Deus. Se ele não nos ajudar, nós não conseguiríamos. Né? Isaías 41 vai falar sobre isso. Eu que sustenho você, sou eu quem te ajudo e te esforço. Né? E aqui, meu irmão, se não for Deus segurando na nossa mão, nós não conseguiremos. E está aqui a voz, né, passiva que o apóstolo Paulo usa nesse verbo grego, fortalecer, que é a voz que a gente tem que pedir a Deus esse fortalecimento. Louvado seja Deus. Então, vejamos aqui, ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder. Parece algo redundante, né? um pleonasmo, mas na verdade é proposital. A força do poder que vem de Deus. Então vejamos aqui, esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus. Sem comunhão não tem como existir esse poder. Você pode dizer que é poderoso em obras, mas não tiver comunhão com Deus, você não está firmado a sua casa na rocha, né? Em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente, a vida em santidade e ser cheio do Espírito, renovando a mente, uma vida continuamente em santidade, o processo de santificação, né? E ser cheio desse Espírito de Deus, para a gente poder continuar nessa batalha, né? Como legítimos soldados de Cristo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. A gente vê isso em Isaías capítulo 1, né? Ali é uma congregação toda formada, obedecem às leis, obedecem os calendários, mas Deus ele diz assim: afasta de mim o som, o barulho dos instrumentos musicais de você, porque eu não posso suportar, eu não estou suportando nem que vocês levantem as vossas mãos porque é como se estivessem levantando contra mim, é ofensa para mim, tanto a sua oração como o seu sacrifício, porque era um povo desconvertido, né? Duro de coração.
Então vejamos aqui o que essa charge diz aqui, né? O irmão está lá, receba a minha oração de poder. Aí o outro diz, né? Mas eu penso que o poder é de Deus. E é verdade, o poder é dele. Não existe uma oração poderosa se um Deus poderoso não responder. A oração do justo pode muito os seus efeitos, sim. E esse justo tem que ser justificado por Deus. Só conseguimos ser justificados através da salvação em Cristo Jesus, né? E uma oração totalmente dependente de Deus. Veja aqui o que diz João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Né? Eu que mando a seiva, né, para vocês. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim nada podereis fazer. Então não existe, né, pessoas mais poderosas, menos poderosas, digamos, no contexto humano, né? Eu tenho aqui, eu falo, e acontece. Não. Se Deus não autorizar, não acontece a oração. Se não for recebida, né? Se não for com integridade diante de Deus, Deus não recebe a oração. Então vejamos aqui, é claro que não é uma questão meritória, que ninguém merece. Mas uma vez justificado por Cristo, nós agora temos ousadia e acesso, né, de entrar até o santuário celestial. Vejamos aqui no nosso subtópico 2, vigilantes em toda oração e súplica, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, em toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração e súplica. Oração é, né, o ato de você conversar com Deus, mas súplica é uma coisa um pouco mais árdua, né? Digamos assim, mais ácida, algo mais efervescente, né? Suplicando a Deus. Que tipo de súplica é esse? Em que momento o apóstolo Paulo diz? Todo tempo, né? Uma oração vigilante. Você está aqui vigiando nessa oração e súplica, né? A gente sabe que as pessoas que ficavam na torre de vigia, né, e ficavam ali observando para ver se não vinham nenhum inimigo, eles ficavam lá o tempo todo olhando e qualquer coisa eles tocavam um sinal de alerta para as defesas se aprontarem nos muros da cidade. Então o apóstolo Paulo já diz aqui, né, no Espírito, todo o tempo no Espírito, que é uma oração dirigida pelo Espírito Santo. Mas aí, irmão Gerson, como é que a gente vai fazer essa oração? Vou ficar orando o tempo todo, as pessoas passando por mim. Não, você ora no Espírito, ora também no seu pensamento, pedindo a Deus, né? O tempo todo. O crente ele não pode deixar de conversar com Deus. Às vezes ele está no trabalho, às vezes ele está em casa, às vezes ele está passando por uma situação que ele tem que tomar uma decisão naquele momento, mas ele ali está orando no Espírito, pedindo discernimento a Deus, sabedoria, para que ele consiga conduzir aquela situação da melhor forma possível. Então veja Lucas capítulo 21 e Mateus 26, vai falar a respeito dessa vigilância constante, né? Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Em Mateus 26:41 diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora, por que vem o primeiro vigiar? Entendemos aqui, está aqui essa torre, né? Para que você comece a observar as coisas que estão acontecendo, você precisa entrar nela e subir, ficar numa posição alta, requer um sacrifício, né? As escadarias eram íngremes, eram difíceis de subir. Muitas vezes os soldados eram substituídos pela madrugada e eles precisavam ter, né, acordar, despertar para essa vigilância. Então eles subiam e faziam o seu serviço lá em cima, né? Vigiar vem primeiro, né? E depois orar, mas não significa que um é maior do que o outro, é constância, né? Nesses dois vigiando e orando o tempo todo. A gente não pode esquecer de orar. E quantas vezes, né, eu me pego e digo, meu Deus, eu esqueci de orar, eu era para ter tomado a decisão de orar, né? Tem uma frase que diz assim, que a oração seja a sua primeira ideia, né? Sua primeira atitude, não o seu último recurso. Então vejamos aqui, nós temos 3 tipos de oração. Oração pública, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, quero que os irmãos orem em público, levantando as mãos sem ira e sem contenda. Oração em particular, a qual Jesus fala, né? Quando você for falar com o Pai, entre no seu aposento, fale com ele lá no seu quarto em secreto e ele te responderá. E o apóstolo agora fala também dessa oração
no Espírito. Eu quero que os irmãos entendam que essa oração pública não é uma oração farisaica. É a oração que você está ali com os irmãos, né? Os fariseus costumavam orar para as pessoas verem, observarem elas orando, né? Mas essa oração pública aqui, que o apóstolo vai dizer aqui a Timóteo, é uma oração na frente dos irmãos, né? Uma oração também que possa ser na frente dos incrédulos, mas sem ira, sem contenda, sem soberba. Uma oração sincera de coração. Que nós estejamos aqui reservando esses tipos de oração para que a gente seja forte e está o quê? Firme, né? Perseverando continuamente. Louvado seja Deus. Chegamos no nosso tópico 2, conhecendo o campo da batalha espiritual, as astutas ciladas do diabo. E aqui, né, vamos voltando aqui para o versículos 11 desse capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra diabo, né, é diabolos do grego, né, acusador, né, opositor, aquele que se opõe. O diabo, ele se opõe à igreja de Deus, se opõe a tudo que Deus ele faz através da igreja. Ele sabendo, né, que ele não tem poder algum, é claro que se não for legalizado a ele, né, às vezes através de nossas ações, através de nossas falhas, e ele acusa a gente através dos pecados que a gente faz. A gente vai ver aqui nos próximos tópicos a respeito disso. O diabo, ele acusa os santos de Deus constantemente. Né? Como diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, foi destruído, né? Foi amarrado, jogado, foi destituído Satanás, a serpente, o dragão, que acusava os santos, os eleitos do Senhor, dia e noite. Nós não podemos subestimar, né? Não podemos ignorar os ardis, como o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Nós não podemos, aqui ele falando a respeito do perdão, né? Perdoe, eu perdoo também, porque nós não podemos ignorar, né, as astúcias de Satanás. Ele é ardil, ele é astucioso, né, como diz aqui. E vejamos aqui, a palavra astutas significa metódia, né? Onde vem a palavra metodologia. O diabo, ele tem a sua metodologia, é algo planejado. Não é uma astúcia inocente, como a gente pensa de uma criança, né? Aqui o povo costuma dizer, essa criança é astuciosa. Não, mas é algo que ele planeja com maldade. Ele não tem pena de ninguém, ele não tem dó de ninguém. Ele planeja uma metodologia maligna, simplesmente para nos derrubar, para fazer que a gente volte, que a gente fracasse na caminhada da fé. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o 9 diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, né? Derredor, bramando, ele gritando, né? Como um leão, buscando quem possa tragar. A qual, olha, a mesma palavra aqui, né? Resistir firmes aonde? Na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. E é isso que acontece. Todos os crentes, irmãos, verdadeiramente convertidos, eles sofrem tentações, sofrem grandes investidas do maligno. E se não for pela misericórdia de Deus, se não for pelas ferramentas que o Senhor preparou por nós, ai de nós se não fosse isso, nós seríamos destruídos. Mas existe um, que é o nosso sumo sacerdote, como diz o escrito aos Hebreus, que se compadece de nós. Não um sumo sacerdote que não tem condições de se compadecer, né? Que era o antigamente, que pensava em si, ficava preocupado em ser fulminado ali na hora da entrada do Santo dos Santos, mas um que se compadece em tudo e foi tentado em tudo, mas não com pecado. Vejamos aqui no nosso subtópico 2, né? O conflito contra o reino das trevas, e o apóstolo vai dizer, nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Quando existe uma confusão, às vezes no meio da igreja, quando existe dissensões, a gente sabe que ali existe sim uma inclinação da carne operando ali, que são os nossos inimigos, né? Como eu já falei em várias outras aulas, a carne, o diabo e o mundo, né? E a carne não é o corpo, a carne é o desejo desse pecado, a inclinação natural que a gente nasce desde a infância para esse pecado, né? Mas o apóstolo diz aqui que a nossa luta não é contra os seres humanos,
é algo que está por trás. Às vezes tem alguém que está totalmente possuído pelo maligno e não percebe. Ora, Pedro estava andando com Jesus Cristo, né? Fez uma declaração belíssima: Jesus, tu és o Filho de Deus, aquele que havia de vir. Mas Pedro também, ele deixou ser usado pelo diabo, interrompendo Jesus e dizendo que Jesus não ia ser crucificado. E Jesus olhou para ele e disse: atrás de mim, Satanás, porque você não conhece, né, as coisas de Deus, você só conhece as coisas dos homens. Então, queridos, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra as potestades. Nós vamos ver aqui, Satanás se opõe às ações da igreja, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo Paulo vai falar inúmeras vezes, né, ou duas vezes, que ele tentou ir para Tessalônica, mas foi impedido, né? Ele tentou sair de um lugar para o outro e ele foi impedido por Satanás. Satanás se opõe, ele tem uma oposição verdadeira, nós não podemos subestimar. E aí a preocupação é que alguns irmãos tomam isso como brincadeira, né? Ou digamos assim, como chacota. Pessoas, não digo nem irmãos só, mas pessoas, né, falam do reino das trevas, do diabo como brincadeira. E aí o escritor Judas, né, ele vai dizer, né, na carta de Judas, na Epístola Universal de Judas, que muitas pessoas falam dos reinos celestes, essas coisas espirituais, sem saber o que estão falando, né? Sem entender. Mas aí ele diz: nem o arcanjo Miguel, quando foi contender com o diabo a respeito do corpo de Moisés, ousou dizer palavra defamatória contra ele, mas disse pelo contrário, né? Pelo contrário de dizer palavra defamatória, usou a arma que o próprio Deus tinha dado a ele, que eu era: o Senhor te repreenda. A conversa que a gente tem que ter em relação às hostes espirituais é essa daqui: o Senhor te repreenda, né? Tem pessoas que botam recado embaixo de sapato ou ficam dando palavras de ordem ao diabo assim a esmo. Não sabem elas que esse é um reino sério, né? Que se nós não tivermos em Cristo Jesus, nós não devemos desafiar. E mesmo assim, nós devemos usar e sermos coerentes com aquilo que está acontecendo. Sempre em Cristo, mas fortalecidos, sem temor algum. É uma batalha com sabedoria. Se opõe também o diabo às orações dos santos, né? O maligno, como a gente vê aqui em Daniel capítulo 2, o anjo chega para ele e diz assim: ó, homem muito amado, desde o primeiro dia que você colocou seu coração para orar, para suplicar, que eu venho aqui para entregar esse recado, mas já fazem 20 e poucos dias que eu estou lutando e o Deus teve que mandar aqui Miguel para abrir caminho para que eu chegue até aqui. Então o diabo, ele não quer que as orações sejam recebidas diante de Deus, mas o nosso Deus envia sempre o socorro para que as nossas orações cheguem ao trono da sua glória. E ainda mais aqui, ó, versículo 18 do capítulo 16 de Mateus: as portas do inferno não prevalecerão. É um reino poderoso, é um reino que tem as suas, né, os seus ardis, as suas setas, mas Jesus disse: a minha igreja será edificada e as portas do inferno, aleluia, não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então, para o mundo espiritual, é necessário armas espirituais, né? Para essa luta espiritual, você não adianta você ter água ungida, rosa em casa, seja lá que tipo de amuleto que você tenha. O cristão, ele não pode ser supersticioso, ele tem que entender que as armas dele, a arma dele não é palpável, não é tangível. São armas poderosas, invisíveis, mas poderosas em Deus para desfazer as obras do maligno. Louvado seja Deus. Então vejamos aqui o que diz John MacArthur. Eu peguei mais uma vez um comentário dele a respeito desse tema e diz aqui: o ministério fácil pode ser um ministério fraco, porque onde a obra do Senhor está realmente sendo feita, Satanás não deixará de se opor. Pois é, irmãos, um ministério fácil, que não acontece nada, agrada todo mundo, agrada, como diz o ditado, gregos e troianos. Na verdade, a gente olha ali e vê que talvez não tenha uma legitimidade. Eu não estou falando que o ministério de alguém tem que ser regido por confusões e contendas. Veja bem, e as dificuldades não só acontecem nesse sentido. Às vezes a falta de mantimento, às vezes as coisas não estão dando certo, e às vezes a gente pensa: vixe, então Deus não está com a gente. Mas na verdade o diabo se opõe e a gente tem que vigiar em oração. Então, como crentes em Jesus Cristo, não somos apenas filhos e servos, né? Mas também somos, né, também seus soldados. E o trabalho de um soldado é lutar contra o inimigo. Nós somos
alistados, chegamos ali realmente para cumprir este alistamento. Então, no nosso subtópico 3, diz o seguinte: porque o conflito contra o reino das trevas, né? E aqui a gente vai ver sobre principados, potestades e hostes espirituais. Vejamos aqui, principados, né? Os príncipes, aqueles demônios, tem demônios poderosíssimos aí, né? Digamos assim, falando da força humana, da força natural humana. E abaixo dele, governos e príncipes, né? A gente vê ali o príncipe da Pérsia, como diz, está escrito em Daniel, que a gente acabou de ver, né? E as hostes espirituais desse grupo espirituais da maldade, né? E aqui a gente vê, né? Eles são poderosos, eles são astutos e eles são malignos. Tudo o que eles fazem, tudo o que eles planejam são de cunho maligno, são de cunho maquiavélico, né? Digamos assim, para o nosso mal. Mas graças a Deus, Cristo está conosco. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, como diz Efésios 1:21 que a gente viu. Cristo está elevado e junto com o Cristo, que é o complemento de Cristo, né? A igreja está ali junto com ele e nós, através de Cristo, né, conseguimos vencer. Nós vemos aqui que são poderes para que a gente não subestime o poder do inimigo, né? Um bom general, ele nunca vai subestimar o poder do inimigo, mas por estratégias, e assim estamos em uma guerra, mas o nosso general, ele é superior em tudo. Apenas com uma palavra ele pode desfazer as obras do maligno, mas nós temos que ser vigilantes. E chegamos então ao nosso tópico 3, as armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. Ele diz aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A gente já viu, né? E é interessante nessa lição aqui, a gente vai os versículos, depois volta. O diabo, ele intenta contra nós. E se nós não recebemos de Deus essa armadura que a gente vai falar agora, nós não conseguiríamos com certeza vencer. Então vejamos aqui, a palavra revestível, né, significa colocar em, carregar, carrega, aliás, a ideia de uma vez por toda, de permanência, né? Não revista-se dessa armadura hoje, amanhã você vai tirar para lavar, né? Aqui estamos falando de uma coisa espiritual, né? Alguma coisa que você tem que permanecer para sempre. A armadura de Deus não é algo para ser colocado e retirado de vez em quando, mas é algo para ser colocado de forma permanente. Nós não podemos brincar com essas coisas. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou no mundo, eu quero fazer, hoje eu sou crente. Não existe isso. O crente tem que ser constante, a luta é constante, o inimigo não cessa, ele continua batalhando, continua fazendo com que a gente tente retroceder, ele continua tentando fazer que a gente retroceda, mas quando a gente está fraquinho, que a gente clama, Deus ele vem ao nosso encontro. Louvado seja Deus. E aqui a palavra toda, né? A armadura significa armadura completa. E ele ainda diz aqui, dada por Deus. É uma armadura completa, ou seja, Deus providencia de uma forma completa a nossa, né? Vamos ver aqui. Deus disponibiliza de forma toda a palamenta necessária para que consigamos vencer as nossas batalhas, né? Nós conseguimos de Deus receber toda essa ferramenta. 1 Coríntios 10:13 vai dizer que Deus não nos dá, não permite que exista uma tentação que a gente não possa suportar, mas antes ele dá um escape. E aqui cabe aqui dentro também. Deus ele dá o escape, Deus ele dá a ferramenta para você lutar. Levante-se, use ela pelo Espírito de Deus. Aleluia. Então veja aqui, a armadura não é algo que o homem produziu, essa armadura aqui não é algo que alguém inventou, né? E não existe classe exclusiva no reino de Deus para poder usar lá. Só os irmãos que se converteram agora que podem usar. Ou então só os irmãos mais antigos que já têm 5 anos na fé podem usar esse tipo de armadura. Não é verdade. Se converteu a Cristo, você está com a palamenta disponível, pronto a sua vestimenta de soldado para a guerra. Louvado seja Deus que não nos desampara. Chegamos então no nosso subtópico 2, né?
Estais firme com a verdade, né? O cinto, a couraça, os pés calçados com a preparação, capacete da salvação e escudo da fé, que é as nossas armaduras, né? Os nossos equipamentos que Deus deixou para nós. Vejamos aqui, o capacete da salvação refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo, a convicção da plena salvação no último dia. Essa certeza, irmão, da salvação é uma certeza fixa. Se o crente ele não tiver certeza que Cristo está habitando no coração dele, ele vai ser uma pessoa fraca. Olha aqui, cabeça fala de mente, né? Há uma proteção na nossa mente que nós estamos firmes. Você pode até pecar, pode até falar, mas você diz, não, eu sou falho, eu sou humano, mas eu sei que o meu Cristo já me salvou. Eu vou me levantar e vou continuar nessa batalha, nessa firmeza em Cristo Jesus. Então, protegendo a nossa mente, essa convicção, né, de que nós somos salvos em Cristo Jesus. E essa certeza nos faz firme, protege a nossa mente, protege o nosso intelecto. Aqui a couraça da justiça, né, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Veja aqui que para os judeus, né, o coração que se referia à questão dos pensamentos. Mais uma vez aqui fala em proteger os órgãos vitais, as partes sensíveis, né? E Deus disponibiliza isso numa linguagem aqui desse soldado romano, que o apóstolo Paulo fala, né? Que nós devemos estar com essa justificação, né? Que não protege só na frente, mas como também atrás, em volta. Essa justificação é que dá certeza que nós continuaremos vivos, porque Cristo vive em nós. Aleluia! E aqui, do cinto, né, da verdade, é uma referência à verdade da doutrina de Cristo, a integridade do soldado. Quando o soldado naquela época ia para a batalha, ele precisava desse cinto de couro, porque muitas vezes na luta, se ele não apertasse bem esse cinto, acabava ele se embolando lá, enrolando, caindo, ele seria uma vítima fácil. Então, a verdade de Cristo sobre as nossas vidas, bem ajustada em nosso coração, faz com que a gente consiga, no campo de batalha, vencer e ser contínuo. Louvado seja o nome do Senhor. E vejamos aqui, o escudo da fé refere-se à fé inabalável em Deus que detém a eficácia das calúnias do diabo. O diabo vem lançando calúnias, tentações, setas, né? Dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Antigamente, esses escudos, né, eram feitos de couro também, madeira, e geralmente os soldados colocavam água nesses escudos quando os dardos vinham queimando, inflamáveis. Quando eles pegavam naquele couro, né, encharcado de água, eles eram apagados. Então, pela fé, se o crente estiver sem fé, ele está desprotegido. Uma pessoa que tem fé duvida de Deus. Uma pessoa que está sem fé, ela duvida de Deus, duvida de quem Cristo é. E aquele que não tem fé não pode agradar a Deus. E aqui, né, a meia bota, né, ou a sandália da preparação da paz, do Evangelho da Paz, tinham solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar Jesus Cristo. Oh, quão formoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. O cristão tem que estar preparado o tempo todo para pregar o Evangelho de Deus, o Evangelho da paz, sem ira e sem contenda, com todo amor. Veja que aqui que o apóstolo fala que são as sandálias da preparação da paz no Evangelho. É um Evangelho de paz, né? E chegamos então, queridos, ao nosso último subtópico, né? Sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. E agora nós vamos falar da imprescindível arma ofensiva. Nós falamos das defensivas, agora falamos da ofensiva, onde o crente vai realmente atacar, né? Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Finalmente, né, chegamos aqui a falar da espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O crente tanto se defende com essa arma, também como ataca, que é a palavra do nosso Senhor. O termo grego para ela é machaira, né, identificado como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal e o enfrentamento é diário
e acontece corpo a corpo. Não é algo distante, né? A gente vive essas batalhas na prática. Você presta atenção, quando o crente realmente ele está em espírito, né? Quando ele está pelo espírito, ele começa a entender, isso aí é o diabo. Então ele vai pela palavra vencer o maligno, né? E aí a gente, quando eu via, né, pensava que era uma espada, né, grande, mas aqui é uma espada que mostra que existe um enfrentamento próximo desse soldado com seu inimigo. E é assim que acontece em nossas vidas. Então, nós deixamos aqui esses 2 pontos para falarmos no final. Essa arma deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrotar as fortalezas de Satanás. O cristão sem ela corre perigo e está desarmado. Ela é a espada que o Espírito usa, ou seja, vamos lá. O crente lê a palavra, o crente se dedica em saber da palavra de Deus e o Espírito Santo dentro dele vai usá-la, né, como armamento para que ele consiga se defender. Aí a Bíblia diz o seguinte, Jesus diz assim, o Espírito de Deus revelará tudo aquilo que eu vos tenho falado, né? Fará lembrar, aliás, tudo aquilo ali que eu vos tenho falado. Mas aí hoje, vamos botar no contexto de hoje, o Espírito Santo lembrará a você tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você ouviu pela palavra. Como que o Espírito Santo vai lembrar você? Sei que Deus é poderoso, mas veja que é uma via de mão dupla. Você lê e o Espírito Santo usa. É como se você estivesse recarregando aquelas máquinas de flecha que era usado na Idade Média. Você recarrega e o gatilho é apertado. Então você recarrega com a palavra de Deus e o Espírito dispara esse gatilho contra as setas que vêm sobre as nossas vidas. Queridos, chegamos ao fim da nossa lição e chegamos também ao fim desse segundo trimestre de 2020. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, por essa oportunidade maravilhosa. Quero dizer aos irmãos que todos esses nossos slides estão aqui disponíveis para baixar. E se você gostou desse trimestre, se você tem assistido o nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva, né? E nos abençoe aqui, deixando a sua sugestão, deixando o seu comentário. E nós estaremos com a nossa próxima lição do nosso terceiro trimestre de 2020. Eu falei na aula passada que seria a lição dos jovens, mas nós estamos ainda, por alguns irmãos que nos contataram, fazendo essa revisão, se nós faremos sobre Josué ou sobre a lição da CPAD do saudoso pastor Eurico Baxter, que fala a respeito de Esdras e Neemias. Então, até lá, queridos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.